Aqui, postagem da Thaís Akashimoto. É claro, meus amigos, isso aqui é uma atualização, assim, preliminar. Tá? Eu vou, na quinta-feira, trazer mais detalhes para vocês, quando ela estiver no ar no YouTube. Extra. Na última atualização do JP, ele conta que a Arca do Atlântico saiu do fundo do mar e está na alta atmosfera camuflada de nuvem. A Arca da Antártica, que ainda está sob o gelo, está se comunicando com a do Atlântico. Fantástico. A Arca da Antártica se comunicando com a Arca do Atlântico. E ambas estão enviando sinais para o objeto 3I Atlas, que está se aproximando da Terra. JP alerta que o 3E Atlas pode ser usado como desculpa de uma falsa invasão alienígena. Sim, porque de repente ele começa a chegar muito perto da Terra. Olha, já é uma oportunidade excelente. Lembrando que o Atlas 3I Atlas, esse objeto interestelar, ele tem o mesmo comprimento da nave do Independence Day, daquele filme. Foi uma propaganda psicológica encomendada pela CIA, já para preparar o imaginário coletivo da humanidade com relação a uma eventual invasão alienígena. E JP conta que os malvados que o sequestraram, ele e o nórdico na Arca do Pacífico, pelo jeito foram sumidos dessa realidade. Vocês entenderam, né? Sumidos dessa realidade. CPF cancelado. Pela própria Arca. A Arca foi implacável, hein? A Arca não teve misericórdia deles. Quem diria que essas arcas também dão chinelada? Gostei aqui do termo da Thaís. Daqui uns dias, a atualização será postada no YouTube pelo Dr. Michael Sala. Por enquanto está só no Patreon. Aqui, postagem da Thaís Akashimoto. Maravilhoso. Como resolver isso? Sabendo dessa informação, o que os chapéus brancos têm que fazer neste momento? Esta é uma ótima pergunta e nós iremos responder para vocês. Gui comenta que a única esperança desses grupos ilegais, aliás, tudo isso foi previsto pelo Dr. Steve Greer, é uma false flag. A última esperança deles é essa. Greer é bem categórico. Comenta que a única esperança desses grupos ilegais é uma false flag. E agora está confirmado pelo JP. Nesse momento, ou seja, uma revelação falsa, que gere o caos descontrolado, uma revelação catastrófica, negativa, obviamente, também é catastrófica, só que péssima, né? Falsa. Greer mandou seu relatório de 320 páginas diretamente para Ana Paulina Luna, falando sobre essa eventual invasão fake, que é a líder da força-tarefa recentemente criada pela gestão do Loirão, expondo toda a verdade, a localização dos sites negros e os planos dos trevosos de engendrar uma false flag, distorcendo o caso dos OVNIs. E tá aqui para vocês, meus amigos. Aqui. Isso aqui, o relatório entregue diretamente na mão do Loirão e da Ana Paulina Luna, pelo doutor Steve Greer, com todas essas informações. Dr. Greer acredita que a Rússia está pressionando os Estados Unidos nesse momento para que tome uma atitude em relação a isso, ou ela mesma o fará. Vai chutar o pau da barraca. É porque o tempo urge. O tempo está se esgotando, literalmente falando. Pouco tempo. Temos pouquíssimo tempo. E as pessoas, isso aqui deveria estar sendo discutido por todo mundo, da transição planetária, mas praticamente ninguém está falando. Isso chega até a ser frustrante, tá, meus amigos? Frustrante. Parece que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Quem dera que 10, 20, 30 pessoas estivessem falando. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo. Claro que o poder mediático dos Estados Unidos é incomparavelmente superior, óbvio. Sem comparação. O poder mediático dos Estados Unidos é incomparável. No entanto, não podemos dar tempo para que os trevosos construam suas falsas narrativas. Putin supostamente teria dado um prazo para Loirão, para o início da revelação. Para tanto, ele teria que ter força política e desmontar a burocracia não eleita que trabalha para a false flag. E o Loirão hoje está negociando. Como o tempo é curto, o Loirão deu uma espécie de anistia para alguns trevosos. Vou explicar para vocês. É o seguinte. Delação premiada, tá? Delação premiada.
Se vocês cooperarem, talvez eu até mesmo dê o perdão para vocês. Mas a gente precisa chegar o quê? No coração, no QG dessa instituição espúria. Lembrando que temos pouco tempo. Então toda a cooperação é bem-vinda neste momento. E isso linka com o caso do Epstein, tá? Tem tudo a ver com o caso do Epstein. Agora não é o momento de caçar pessoas da superfície que tenham ligações, por exemplo, nos sites negros. Nós precisamos de aliados. Porque eles vão tentar a sua cartada final. Meus amigos, isso é muito sério. Vocês já imaginaram? Eles têm máquinas holográficas, eles têm nave de engenharia reversa que se passa, né, com fuselagem idêntica de nave extraterrestre. Eles têm seres sintéticos, clones, com DNA extraterrestre que se passariam perfeitamente por extraterrestres. Eles têm tudo para encenar uma invasão alienígena. Tudo! Desde 1975, segundo o Dr. Steve Greer. Estão esperando o que é o momento propício. Seria o botão vermelho deles. E chegou a hora do botão vermelho. Por isso a Aliança da Terra tem que ir pro tudo ou nada agora. E não há tempo. Supostamente teria dado o prazo para Loirão para o início da revelação. Para tanto, ele teria que ter força política e desmontar a burocracia não eleita que trabalha para a false flag. Dr. Gui já tem um grupo de buenas verdes prontos para deter e neutralizar os brinquedos de destruição em massa, que é um outro problema muito sério. Não é só ir lá como a junta militar, como alguns pensam e imaginam, vamos lá fazer uma ação e tá tudo certo. Não, eles têm brinquedinhos que estão 2000 anos na nossa frente. Então somente desertores dos sites negros teriam a competência para rivalizar com ele. Um grupo militar convencional é brincadeira, é como se fosse arco e flecha. Né? Combatendo com militares da elite. Hoje, se fosse hoje, aqui na superfície, comparando com a superfície. Tamanha disparidade. A diferença. Pois bem. O que nos sites negros esperam apenas o sinal verde do presidente para agir. Eles precisam de um orçamento de $500 milhão para a sua operação, que tem que ser aprovada numa ordem executiva. Claro que isso tem custos, óbvio. Uma operação dessa monta, a nível global, está baratinho, $500 milhão. Para neutralizar uma potencial bandeira falsa, presta atenção. Primeiramente, os chapéus brancos precisam desmantelar os brinquedos de destruição em massa. Isso está sendo providenciado. E realizar audiências públicas imediatas. Isso está começando a ser engatilhado. Veja o que o Ross Contas falou do Congresso. Agora esqueci o nome dele. Senador republicano falando, olha, a gente vai ressuscitar a Lei Schuman e vai enquadrar essas corporações aeroespaciais, que provavelmente escondem brinquedinhos de tecnologia exótica. Tecnologia suprimida. Intimidar. Poder intimidatório. Destruição em massa e realizar audiências públicas imediatas, demonstrando que a reversão de tecnologia é produzida em grande escala, de forma oculta, com envolvimento direto de empresas contratadas de defesa. Está aqui para vocês algumas delas. Tá? Isso. Boeing, Looking Ahead, aqui. Textron, General Dynamics. Pois bem. Highton também. Só algumas delas. Pois bem. Além disso, seria necessária uma diversão massiva de funcionários de sites negros, que em sua maioria são verdadeiros patriotas enganados. Eles não sabem que fazem parte de uma organização ilegal, a grande maioria. Eles foram iludidos, enganados. Garantindo-se proteção individual e familiar a esses indivíduos. Não é proteção só para eles, não, também para as famílias. Lembre-se quantas e quantas pessoas foram desencarnadas para conseguirem chegar e depor no Congresso. Em massa. E depor no Congresso. Para se tornarem eventuais depoentes. Caso nada disso seja providenciado em tempo hábil, considerando que o tempo é curto, e é curto mesmo, teríamos uma revelação súbita e benevolente para evitar o quê? Uma revelação catastrófica de falsa bandeira. Tem que ser rápido, muito rápido.
Agora, se os planos de falsa bandeira foram detidos a tempo, antes de outubro desse ano, porque exatamente nesse período que o 3i Atlas estará aqui próximo da zona habitável do planeta, próximo de Marte ali, entre a Terra, entre Marte e a Terra. Que, segundo o próprio JP, seria um momento aonde eles iriam criar esse engodo que o 3i Atlas estaria invadindo a Terra com uma horda de naves espaciais, com várias sondas. Né? Seria esse teatro. Esse seria o roteiro desse teatro. Quando o Atlas 3i estiver passando pela zona habitável próximo a Marte, os Chapéus Brancos terão mais tempo para ordenar esta divulgação. Então, por isso, eles têm que deter isso. Né? Todos esses brinquedinhos, todo esse aparato, todo esse arsenal, toda essa parafernália, antes, tem prazo, antes de outubro de 2025. Antes de outubro de 2025. Se isso acontecer, independente disso, ele terá que ser processado entre 2026 e 2027. Mesmo que seja contido, mesmo assim, a divulgação tem que acontecer entre 2026 e 2027, daí cumpriria a previsão do Chris Bradson e da Dama, no máximo até 2030, sendo feita em etapas, com controle da narrativa por meio das Big Techs e da IA. Por isso que o Loirão está priorizando as Big Techs. Agora vocês compreenderam. Por isso que as Big Techs e o controle da IA e a corrida pela IA é prioridade no governo do Loirão. Porque isso é um dispositivo indispensável para a divulgação. Obviamente. E da narrativa, e do controle da narrativa. Compreenderam agora, meus amigos? Então, os Chapéus Brancos, ou dependendo da situação, vão ter que apelar para uma revelação catastrófica, no sentido de jogar tudo no ventilador, apresentar todos os denunciantes, mas para tanto tem que ter as provas, né? Então teria que ter ali pelo menos 100, 200 denunciantes dos sites negros, e isso tem que ser jogado no ventilador a nível mundial, com o apoio da China, com o apoio da Rússia, para que haja realmente um alcance internacional, e isso iria respaldar ainda mais essas denúncias, ou tentar anular, neutralizar todos esses brinquedinhos de destruição e brinquedinhos de ilusão, esse arsenal, porque veja, um botão que, segundo o Dr. Steve Greer, iria encenar vários eventos diferentes, então isso também pode ser neutralizado, pode ser anulado. E se isso for anulado, em tempo hábil, até outubro desse ano, aí sim nós teríamos uma divulgação que poderia ser cadenciada. Vamos colocar dessa forma. 2026, 2027, administrável.